Olá! O conteúdo que você vai assistir agora foi gravado durante o EdTech Meeting 2024, que em sua 10ª edição contou com o tema Colaboração e Reinvenção em Tempos de Complexidade. Todo esse conteúdo aconteceu aqui, na Arena do Produtor, no EdTech Innovation. Sejam bem-vindos ao último painel da nossa Arena do Produtor. Eu sou Lucas Pessotto, sou gestor de comunidade aqui no PwC EdTech Innovation e tenho o prazer de receber dois empreendedores para contar um pouco mais sobre os cases de sucesso do nosso programa, o For Farmers. Levanta a mão aí, quem conhece o For Farmers? Nossa, pouca gente, hein? Não, é por isso que está tendo painel, né, pessoal? Mas, pessoal, brincadeiras à parte, o For Farmers é uma jornada de inovação para o produtor rural. Basicamente, nós juntamos um grupo de produtores, mapeamos os principais desafios desses produtores e identificamos as soluções já existentes no mercado que possam apoiar nesses desafios. Posteriormente, nós apoiamos no acompanhamento desses testes e também no relacionamento entre a startup e o produtor rural. No final do dia, o nosso objetivo é ter o produtor rural satisfeito e soluções validadas a campo. Para participar, existem diversas formas. A convite da empresa patrocinadora, ou se não, pelo contato direto com o Hub, se você é um grande produtor individual ou se faz parte de um grupo de produtores conectados. Com todo mundo por dentro do programa, eu quero dar as boas-vindas ao Gilberto, da Velos, e ao Eduardo, da 300 Inteligência. Boa tarde a todos. Eu sou o Eduardo, CEO da 300, um dos fundadores da 300, meu sócio aqui, Guilherme Leitão, aqui, meu grande amigo aí e parceiro aí nos negócios. Nossa empresa, basicamente, é uma empresa de integração de dados. Então, nós integramos dados de diversas fontes, tratamos, organizamos, enriquecemos, para entregar, de fato, valor para os tomadores de decisão, focado realmente em potencializar essa tomada de decisão. Nós não começamos no agro, nós começamos trabalhando com pequenas empresas no passado, fomos evoluindo, fechamos grandes contratos com grandes corporações e aí o que vem depois a gente vai falar daqui a uns 5, 10 minutos, que é a nossa entrada de fato no agro e a nossa mudança aí radical de posicionamento no mercado. Maravilha, segure a ansiedade. Eduardo, calma aí, não vamos nos adiantar, senão a gente não tem tema para tratar depois. Mas, pessoal, quem tiver interesse em conhecer mais do For Farmers também, depois é só conversar com a Natália, que é a coordenadora, toda a parte de relacionamento com produtores rurais, vai ter o prazer de explicar um pouco mais sobre todas as possibilidades. E já tivemos diversos grupos dentro do programa, né? Então, por exemplo, o Avelos, que participou de um dos desafios do grupo de uvas com produtores de Petrolina, e a 300 Inteligência, que participou de um dos grupos de suínos, de um dos desafios do grupo de suínos, que contou desde cooperativas até produtores independentes. E eles vão contar um pouco mais para nós desses resultados. Mas vocês devem estar se perguntando, Luca, e os produtores? Quero ouvi-los também. Pessoal, peço para que aguardem que nós vamos ter surpresa nesse sentido, tá? Confiem em mim. Sem mais delongas, bora começar o painel. Gilberto, conta pra gente qual foi o desafio que a Velos se propôs a resolver, selecionada para resolver, teve que fazer alguma adaptação na sua tecnologia e quais foram os resultados obtidos? Legal. Bom, só fazendo uma correção, como eu comentei, a gente nasceu para atender produtor rural, né? Então, com certeza, a gente fatura muito menos, né, do que outras empresas, como vocês devem conhecer a realidade de produtor. Então, mas é o seguinte, a gente, há 3 anos atrás, a gente não sabia, a Natália que me comentou agora, a gente acabou sendo convidado para participar do primeiro programa, né? Sabia que era o primeiro, senão não teria sido. Mas, enfim, e a gente participou do For Farmers para produtores de uva, lá no Vale de São Francisco. Vale de São Francisco, não sei se vocês sabem, mas Vale de São Francisco é uma região do semiárido brasileiro e a partir de um projeto público bem sucedido, que dotou a
região lá de uma infraestrutura de irrigação super bacana, se transformou num grande polo, né, de produção de fruticultura. Hoje, cerca de 95% da uva que o Brasil exporta sai lá dessa região, né? E aí a gente foi procurado, a gente acabou participando do programa, né, para esses produtores, tentando responder um desafio muito concreto de como melhorar o monitoramento de uma operação em particular dentro do ciclo produtivo da uva, que é a pulverização. É uma operação, na verdade, relevante e sensível em qualquer cultura agrícola, né? Quem conhece um pouco do universo agrícola sabe disso, mas que lá naquelas condições apresenta características que impõem um certo desafio para soluções tecnológicas convencionais, digamos assim, né? A começar pelas próprias máquinas que realizam essa pulverização. Então, tipicamente são máquinas de baixa potência, 50, 60 cavalos de potência, máquinas pequenininhas, que precisam entrar no parreiral, certo? Máquinas predominantemente mecânicas, não tem nenhuma eletrônica embarcada, o que dificulta para uma solução de tecnologia de telemetria, digamos assim, escutar o que a máquina está dizendo, já que ela é mecânica, certo? Máquinas que, inclusive, às vezes não tem nem velocímetro, de tão despreparadas como elas são, mas são máquinas consistentes com a operação que elas estão realizando. Não é que é uma máquina ruim, não. É que a máquina ela é pensada para ser assim, para aquela necessidade de operação. Mas, enfim, esse perfil de máquina, né, trabalhando dentro de um parreiral, todo apoiado numa fiação aramada, que por vezes pode representar interferências, né, em sinais de GPS, né, e até de GPRS, eventualmente, né? Então, quer dizer, um ambiente bastante não propício a você usar a tecnologia digital para fazer algum tipo de medição, né? Fora isso, a gente tem também uma realidade humana, né, operando essas máquinas, que também é um perfil de profissional um pouco diferente daquele que normalmente a gente está acostumado a enfrentar em outras operações agrícolas, né? Normalmente são operadores com nível de alfabetização até relativamente baixo, apesar de serem bons operadores, né? Mas que traz um desafio quando você leva, né, algum tipo de necessidade de interação, né, para a realização das atividades do seu dia a dia, né? Enfim, então o desafio era, como é que a gente monitora a pulverização para garantir que ela esteja sendo feita do jeito que foi planejado, né, garantindo a sua execução, economizando horas de trabalho, ganhando eficiência e evitando riscos de fazer errado, principalmente durante o trabalho noturno, porque ali na região, como é uma região quente, embora isso já não faz mais sentido hoje em dia falar, né? Todo lugar é quente, mas normalmente a pulverização, por parte da operação é realizada, né, no período noturno, né, para a temperatura não afetar a qualidade da operação. Então vocês imaginem um cara, né, à noite, tendo que entrar na rua certa do parreiral, né, numa máquina pequenininha que não é muito bem preparada, enfim, né? Então, de certa forma, a gente tinha que achar uma solução para guiá-lo, né, para fazer a aplicação no local correto. Então, o desafio... O problema é um problema, digamos assim, convencional, a gente já estava acostumado a resolver esse tipo de problema, mas dadas essas condições, né, de ambiente e de máquina, realmente nos trouxe um desafio bacana aí para a gente trabalhar. A gente iniciou o programa com 4 empresas produtoras ali da região, né? O trabalho foi conduzido em fazendas em 2 dessas empresas, né? Foi um trabalho até relativamente curto, algo em torno de 5, no máximo 6 meses. A gente partiu de uma solução pronta que a gente já tinha para monitoramento de pulverização para outra realidade de cultivo, né? Para grãos, a gente tinha uma boa experiência em citricultura, que guardava algum tipo de paralelo, digamos assim, mas de toda forma a gente teve que fazer uma série de adequações, né? Não só no próprio dispositivo, no computador de bordo que a gente embarca na máquina, porque esse computador de bordo fica, né, exposto. Essas máquinas não têm cabine, né? Então ele fica exposto. Então a gente teve que desenvolver uma capa
protetiva, né, para garantir que ele trabalhasse em condições adequadas, né, para não receber os jatos de pulverização, aquela coisa toda, né? Então a gente teve desafios de adequação no hardware, desafios de adequação no software que vai embarcado nesse hardware, para entender como é que essas operações num ritmo de rotação e velocidade mais baixa do que normalmente a gente encontra em outras práticas agrícolas teriam que ser calibradas, digamos assim, né? E principalmente um desafio para desenvolver uma experiência de uso de software que fizesse sentido para aquela realidade humana, porque não adianta nada você ter uma solução tecnológica bacana se as pessoas não usam, né? A gente está aqui para descobrir e desenvolver soluções que, de fato, né, sejam usáveis, né? Bem, enfim, a gente fez uma série de adaptações, tanto em hardware quanto software, né? Num prazo relativamente curto, porque a gente partiu de um produto que já tinha uma predisposição bacana para resolver algumas dessas necessidades. E, ao final desse processo, os 4 produtores acabaram contratando a solução numa escala inicial, acho que 12 máquinas inicialmente, se eu não me recordo. Hoje a gente tem algo em torno de 90 máquinas sendo monitoradas lá na região em 11 ou 12 produtores, né? A gente está num processo de desenvolvimento comercial ainda ali na região, né? Tem uma questão de mindset também, né? A tecnologia não resolve tudo, né? Acho que o Eduardo vai comentar um pouco disso também. Mas, de certa forma, eu acho que a gente conseguiu resolver super bem, especificamente aquele problema que nos foi colocado. E, claro, exemplo disso é realmente essa evolução que a gente conseguiu em termos de máquinas monitoradas usando esse tipo de tecnologia lá. Beleza? Respondi tudo ou faltou alguma coisa? Respondido. Maravilha, valeu, Gilberto. E no seu caso, Eduardo, conta pra gente qual foi o desafio que a 300 foi selecionada para resolver, teve que fazer adaptação, criar do zero, quais foram os resultados? Bom, nós na 300, desde quando a gente abriu lá no passado, a gente sempre buscou em um nicho específico, em resolver um problema e ser melhor do mundo na solução desse problema. E isso vinha desde da fundação da 300. E o ForFarms veio com um problema assim, entregando de bandeja. Foi realmente um presente para nós. Por quê? A Cargill, né, uma grande empresa e referência a nível internacional, separou alguns grandes produtores do Brasil e discutiram, né, qual que é o maior problema na suinicultura hoje no mercado. E o problema que eles identificaram com os suínos foi realmente a integração de dados zootécnicos com dados financeiros. Por quê? Hoje existe no Brasil um software específico que domina 95% do mercado nacional e os controles financeiros são centenas de controles diferentes em cada granja, não importando o tamanho delas. E nós somos referência em integração de dados. Então, a gente identificou ali o seguinte, isso realmente pode ser uma grande oportunidade para nós criarmos uma lógica e conseguir realmente entregar algo de valor em cima dos dados para produtores de diferentes tamanhos. Eu tenho um mentor que sempre fala como se fosse um mantra para mim, né? Enxergar o óbvio e fazer o simples. Quando a gente está trabalhando com dados, são de altíssima complexidade. Você tem milhões de informações. Mas qual de fato é importante para a tomada de decisão, para impactar a decisão final ali? Para qual caminho eu devo seguir? Qual que é o próximo passo? E com essa lógica, a gente veio, acabamos vencendo o ForFarmers, que foi uma grande conquista para nós, e identificamos essa oportunidade. Eu acho que todos os ForFarmers têm muita oportunidade, como a que a gente identificou na suinicultura, porque são os produtores ali, é uma grande empresa com os produtores discutindo os problemas que eles têm. Então, ou seja, realmente é um presente. Tá aqui, a gente tem esse problema, alguém consegue resolver? Só que a gente foi além. O que nós fizemos? A gente identificou realmente que esse problema não era só no Brasil, era um problema a nível mundial, que produtores na Espanha, na Ásia, nos Estados Unidos, eles estavam vivenciando o mesmo problema, integrar, metrificar financeiramente de ponta a ponta os indicadores zootécnicos. E o que nós fizemos, né? Nós identificamos realmente qual que é o nosso papel dentro do ecossistema da suinicultura, identificamos onde a gente se encaixava e entregava valor para todos os stakeholders da suinicultura. Isso envolve universidades, envolve produtores,
empresas vinculadas à suinicultura, envolve consultores, e a gente, de forma extremamente cirúrgica, a gente realmente buscou onde nós entregamos valor. Às vezes o valor não é financeiro, né, gente? Às vezes o valor é troca de conhecimento, às vezes o valor está em conexões, etc. E com isso, a gente conseguiu realmente... passamos um período de 1 ano com a Cargill e com alguns grandes produtores, num período de P&D mesmo, pesquisa e desenvolvimento, 1 ano, estruturando toda uma lógica com foco em realmente mudar o mercado, mudar o mindset, que na suinicultura o foco é sempre antes da gente, né? Reduzir custo para melhorar a rentabilidade. E a nossa lógica a gente mudou, não é reduzir custo. Na verdade, a gente tem que entender onde eu ponho dinheiro e quanto esse dinheiro volta para mim, né? Então, a gente criou realmente uma lógica extremamente robusta nesse período aí de 1 ano, 1 ano e meio, para conseguir realmente entregar valor para os clientes. Então, assim, o For Farmers, ele mostrou para a gente uma grande oportunidade e nós decidimos, nesse período, fazer um all-in. O que é o all-in? Jogamos tudo para o alto e falamos, agora a gente é suinicultura. E assim, é até engraçado, né? Porque quando a gente se cadastrou no For Farmers, a gente falou, a gente tem que identificar os sinais do universo, né? Meu sócio chama Guilherme Leitão, né? Então, tipo assim, esse é o sinal do universo que está mostrando para a gente que esse é o nosso caminho a seguir. E aí, a partir daí, realmente, a gente tomou a decisão de fazer um all-in, e depois do For Farmers, a gente mudou toda a trajetória. A gente estava seguindo esse caminho aqui, focado em grandes corporações, e a gente simplesmente virou em 180 graus o caminho para focar realmente na suinicultura. Então, hoje, a gente tem um contrato com a Cargill, um contrato bem robusto aí de exclusividade. A gente tem um contrato com a Unicamp, o professor Ospina está ali atrás, queria agradecer ele aí. Fechamos um contrato com a Unicamp faz algumas semanas, né? Depois de 6 meses conversando. Então, ou seja, eu sempre falei para o pessoal aqui da PwC que a minha percepção é que as startups ainda não conseguiram ter uma noção do que é realmente esses programas que realmente trazem o problema para o mercado, ou existe esse problema. Então para nós, da 300 Inteligência, realmente foi um divisor de águas ter participado desse For Farmers, foi bem interessante. Hoje a gente tem é bem interessante que a gente conseguiu realmente criar uma plataforma de inteligência para a suinicultura que entrega tanto valor para o cliente que hoje a gente tem 100% de fechamento de contratos. Não existe uma granja que a gente oferece que fale, não tem interesse. Mas toda uma lógica de precificação, toda uma lógica de entrega de valor, de construção. A nossa plataforma, ela centraliza, a gente tem um Data Lakehouse, não sei se vocês têm conhecimento, mas onde todas as informações de todos os produtores ficam centralizadas em um banco de dados únicos, que num futuro breve vai ser rodado alguns algoritmos de machine learning para criar algumas lógicas para ajudar a tomada de decisão. Então, nosso foco hoje as informações principais estão aqui. Para onde você tem que ir é onde vai te dar mais retorno financeiro. Quanto de retorno financeiro vai dar? Está aqui, quanto de retorno. Então, a gente consegue realmente entregar essas informações para a tomada de decisão. E a gente já está conversando aí a possibilidade de ir para a avicultura, de ir para o gado de corte, que teoricamente é muito parecido os desafios, mas é isso. Sensacional. E que bom que você fez a piadinha, senão eu que ia expor o Guilherme, então... Esse foi um sinal maior, né? A mãe dele foi foda. Guilherme Leitão Rosa. Acho que a mãe dele foi foda. Foi o universo mesmo, viu, Eduardo? Pessoal... Não, e quem tem Duroc tem desconto. Pessoal, convido vocês, a plateia, já ir pensando nas perguntas, tá? Daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas, é só levantar a mão que o nosso time leva o microfone. E fica muito claro com o desafio de ambos os grupos
a importância de trabalhar com os dados gerados na operação das fazendas, né, para essa tomada de decisão. Isso se torna uma urgência, porque cada vez mais os produtores vão ter que tomar decisões assertivas baseadas em dados, profissionalizando cada vez mais o seu negócio. Agora, entrando mais a fundo na prática do programa, como foi o relacionamento com esses produtores? O que fez a diferença durante a jornada do For Farmers? Agora eu vou começar com o Eduardo. Tá bom. Bom, a gente não sabia como vender ou atender um produtor. E é muito diferente, muito diferente. A gente, o Leitão não sabe, ele com certeza não. Então, assim, foi um desafio muito grande, porque a gente estava acostumado a ir em escritório, todo mundo engravatado, sentar numa mesa, falar bonito, e aí na primeira visita que a gente foi numa grande suinocultor, faturamento mais de 1 bilhão, aí na primeira vez que a gente foi, o cara chamou a gente para almoçar na casa dele, a gente conheceu a família dele toda, tomamos cachaça com ele, tipo assim, foi... Aí a gente falou, cara, achamos nosso eu usava terno até 2 anos atrás, hoje eu uso camisa, qualquer camisa, não importa. Então, essa foi o primeiro impacto, de fato. A questão do agro tem essa questão muito de acolhimento, né? Os negócios são feitos com relações. A gente gastou dinheiro pra caramba com marketing e não teve resultado nenhum. Aí a gente falou, a gente vai ter que bater na porta de todo mundo. Aí a gente começou realmente a bater na porta de todo mundo, mas a relação muito próxima mesmo. E a gente percebeu, a gente teve que aprender a essa nova forma de trabalho, né? Que é uma forma mais voltada na questão do apoio, né? De você vender a sua solução e acompanhar junto com ele o processo, toda a jornada, né? Então, a gente identificou que realmente isso era primordial. Então, hoje, a gente, dentro da nossa operação, a gente aumentou nossa equipe focada em ter profissionais de altíssima qualidade para exclusivamente, não é somente um CS, né, que vai ligar, oi, tudo bem e tal, não. Agora é o quê? Olha só, tô vendo seu número aqui, ó, você tem uma oportunidade aqui. Você quer uma conversa mais clara sobre essa oportunidade que eu estou vendo aqui dentro da 300? E aí ele, opa, vamos junto. Então a gente percebeu, e isso aumenta um pouco o preço de venda do produto, mas se eu consigo entregar muito valor na jornada, realmente olhando para ele, a gente brinca lá dentro da empresa que, cara, essas oportunidades dos nossos clientes são as nossas oportunidades. Então, nós temos que olhar constantemente para essas oportunidades e atuar ativamente, ligar para o produtor, vamos junto, vamos lá. Então, assim, não é fácil, mas é um trabalho de formiguinha que a gente vai criando laços de longo prazo. Hoje a Microsoft aí tem clientes, até pouco tempo atrás estava falando que tinha alguns clientes de 35 anos, olha que legal. Imagina uma empresa com cliente de 35 anos. Então, o que nós percebemos no agro, que nós aprendemos com a jornada, é a necessidade desse apoio pós-venda. E aí a gente até identificou que a venda é até fácil. O difícil é o pós. E aí realmente a gente vem aprendendo, e agora com inteligência artificial vai facilitando muito, que a gente já está testando algoritmo para ficar mostrando, ó, isso aqui saiu do padrão, oportunidade aqui, oportunidade ali. Aí nossa equipe entra acionando para estar conversando no pessoal ali com o cliente e, se necessário, no presencial com o cliente. Então, esse é o desafio, realmente. E o processo de P&D, né, de construção, realmente durou 1 ano e meio, não foi fácil. A gente realmente estava com uma equipe robusta de mentores, a gente nunca tinha trabalhado com o Leitão, né, só tinha o sobrenome do Leitão, mas a gente teve que realmente aprender e já criar algo para escala, né, para realmente entregar valor, ser rápido. Então, antes, um setup nosso que demorava 90 dias, a gente percebeu, cara, a gente tem que reduzir isso para 1 dia. Então, a gente já caiu de 90 para em torno de 25 dias,
muito provavelmente esse setup vai reduzir para melhorar a experiência do cliente, né? E a gente percebeu também que ninguém olha sistema, dashboard, não importa a fazer. Então a gente tem que realmente ligar, olha aí, vamos olhar junto. Então realmente é uma construção, é uma parceria realmente de negócio. E no seu caso, Gilberto, como foi o relacionamento com os produtores e o que fez diferença ao longo da jornada do ForFarmers? Tá. Bom, nosso caso um pouco diferente, né? Porque, como eu comentei, a Velo ela já nasceu com uma vocação e um modelo de atuação diretamente, né, com produtores agrícolas, né, no caso. E aproveitando também experiência de empreendimentos anteriores que também já eram voltados para produtores, né? Então, de certa forma, talvez a novidade, né, do processo não foi tão grande como no caso do Eduardo e do Leitão, porque, de certa forma, a gente já tinha uma prática de entender necessidade do cliente, desenvolver produto, enfim, aquela coisa toda. Mas, de toda forma, eu acho que isso sempre é importante a gente frisar e aí comentar um pouco do mérito do programa, né, do ForFarmers, né? Bom, primeiro, não existe essa figura, né, esse ente que é o produtor rural brasileiro, né? Assim, né? O produtor médio, isso não é uma figura de linguagem, né? Porque dependendo da cultura e dependendo da região em que essa cultura está sendo trabalhada, a gente tem perfis, né, de produtores e modelos de manejo e mindsets completamente diferentes, né? Então, sim, nesse aspecto, a gente ter a oportunidade de conhecer produtores de uva naquela região trouxe para a gente, de fato, uma realidade nova. E só para fazer um paralelo, produtores de uva de Petrolina não tem nada a ver com os produtores de uva de Bento Gonçalves, né? Só para você, né? Enfim, ter a prática de trabalhar com produtores é sempre uma realidade nova, porque os problemas às vezes são parecidos, mas eles são percebidos e devem ter resolvidos de um jeito um pouco diferente, né? Mas nesse caso, enfim, a gente montou um programa de trabalho já, digamos assim, um pouco com esse aprendizado que a gente tinha de interação com produtores, né? E partindo de uma baita facilidade que foi ter um produto base que a gente percebeu que, com alguma evolução, ele conseguiria resolver aqueles requisitos que estavam lá colocados, né? Então, a gente conseguiu, de fato, montar um programa de trabalho relativamente curto, né? Comentei, não chegou a 6 meses, né? Mas que, apesar de curto, ele foi muito intenso e muito rico nesse aspecto, né? E aí eu acho que tem um mérito do programa em particular, né? Quer dizer, eu acho que, assim, sob a perspectiva dos produtores, o programa permite um canal, né, que dificilmente ele encontraria em iniciativa solo ou iniciativas via associação de produtor, essa coisa toda, né? Mas, olhando aqui para o lado do Hub, pensando um pouco em agtechs, né, talvez a maioria de vocês aqui sejam de agtechs, eu acho que tem um grande mérito que é trazer para essas empresas problemas relevantes e reais, né? Eu que sou um empreendedor um pouco mais experiente e por conta da força da experiência ou da idade, a gente acaba, ao longo do caminho, ajudando algumas agtechs, né, nos seus desenvolvimentos, a gente percebe realmente que muitas acabam não chegando lá porque criaram uma solução bacana para um problema que não existe, ou ele não é relevante, né, digamos assim. Então, o programa tem esse baita mérito de trazer problemas reais de uma classe, de um segmento, de um perfil muito bem especificado, né? E que, no nosso caso, teve um aspecto muito bacana, apesar da gente estar sempre resolvendo problemas de produtores por esse nosso jeito de ser, né? Que é a interlocução com esse grupo, né? Porque, de certa forma, muito daquilo que a gente tinha que trabalhar durante o desenvolvimento já partia de uma discussão e de um consenso prévio desse grupo que o Hub fazia, porque esse é um outro benefício também bacana do lado do produtor e, de certa forma, do lado da agtech também, que é o seguinte, é uma oportunidade não só de você pensar como resolver problemas do ponto de vista de tecnologia, mas também, às vezes, do ponto de vista de processo. Então, quando você junta produtores, é uma oportunidade muito rica para discutir práticas, né? Melhores práticas, né? E acho que tem um subproduto, digamos assim, né? Tanto produtor quanto para a gente que participa do programa, no sentido de enxergar essas melhores práticas e, de certa forma, retroalimentar um pouco o poder da tecnologia
tecnologia, digamos assim, né? Porque no fim não é só tecnologia que resolve, né? Como vocês bem sabem, não preciso contar isso aqui para um público como o de vocês, né? Então, essa facilitação que o programa faz na interlocução com esse grupo, né, de produtores que têm problemas parecidos, né, jeitos parecidos, etc. e tal, de enfrentá-los, tem um baita valor, né, mesmo para empresas como a nossa, né, que já tinha uma experiência de tratar diretamente com produtores, sabe? Sensacional, muito obrigado. O produtor quer saber o que o outro está fazendo, né? Acho que... Quer saber, mas e aquele quer saber num sentido positivo, no sentido não é aquela preocupação, pô, esse cara é meu concorrente, eu preciso saber o que ele está fazendo, né? Não é assim, né? O Eduardo e o Leitão viram realmente como é que o mindset, a dinâmica, né? É completamente diferente quando a gente vai para o mercado corporativo, para quem trabalha com B2B e tal, né? Então isso traz aprendizados, né? Eu acho que vocês conseguiram capturar super rapidamente e, putz, meu, segue que vai dar bom, meu. Já deu, né, cara? Só os clientes que ele falou aí, meu, já tá rico, porra. Ah, já. Depois eu vou ter uma conversa com o Gilberto ali. As próximas gerações das duas famílias estão tranquilas já, né? E acho que agora chegou o momento da gente ouvir o público. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Keili Lima, Sebrae Alagoas. Na verdade, eu queria ouvir mais de Eduardo, de que, Eduardo, fazer a captura dos dados é fácil, né? Relativamente fácil. Mas você pegar um produtor, muitas vezes, que não tem a maturidade analítica, né? Isso vira um desafio para você vender o seu produto e, ao mesmo tempo, para ele perceber que o valor é muito maior do que o preço que ele paga. Para alguns segmentos pode ser mais fácil, né? Para algumas produções pode ser mais fácil, mas para outros produtores de outros segmentos vai ser muito mais difícil, porque essa cultura analítica ela não existe. E eu lhe pergunto, como que a 300 Inteligência ela trabalha, né, no sentido de, primeiro, sensibilizar para que o produtor tenha essa maturidade analítica e depois você conseguir fazer com que o produtor tenha realmente, perceba valor do que você está entregando? Boa pergunta. Primeira coisa que a gente dividiu a parte de dados, a gente entende que existe uma jornada de dados. Ela nunca acaba, ela é infinita, ainda mais agora com inteligência artificial, etc. Então, isso é uma jornada. Primeira coisa é entender isso. Então, ou seja, se o produtor... é entender onde o produtor está nessa jornada. Nós dividimos, nós criamos uma lógica de divisão de níveis dessa jornada, em 5 níveis. E aí, dentro de o grande lance da gente ser tão assertivo nas negociações está em a gente fazer mais perguntas do que falar. Então, eu preciso realmente entender as expectativas do produtor, eu preciso entender qual que é o nível dessa jornada de dados que ele está. Ele tem software? Ele olha informação, ele olha relatório, ele tem relatório, quais são os indicadores que ele realmente precisa para o dia a dia, etc. Então, uma vez que a gente entende onde está o nível do cliente nessa jornada de dados, é necessário a gente customizar. Eu não posso dar um painel de Boeing para quem pilota um Fusca. Então, eu preciso o quê? Vamos começar essa jornada com ele, com que ele vai conseguir realmente extrair de benefícios dos dados. Então, a gente simplifica. Então, essa simplificação ela foi necessária. No passado, a gente achava que não vamos fazer uma coisa só e vamos seguir o fluxo. Só que aí você dá um painel que a pessoa não consegue entender nada, nem a gente entende direito, como é que o produtor vai entender no dia a dia? Impossível, né? E aí a gente vem num trabalho insano para simplificar, que é difícil. Existe um esforço tremendo para conseguir simplificar. É muito difícil simplificar, ainda mais quando a gente vê dados, que é muita informação e a gente acha uma coisa, acha outra, e o que importa realmente é o que realmente ele precisa para tomar decisão e ganhar mais dinheiro, um exemplo. Então, a gente dividiu os níveis e a gente entende nessa fase inicial da negociação qual que é o nível dele dentro dessa jornada de dados. Uma vez que eu tenho um nível, eu consigo fazer uma proposta que encaixa dentro do momento de vida do produtor e que a gente consiga evoluir aos poucos
as informações. Então, eu não preciso jogar 30 indicadores para ele no primeiro momento. Eu posso jogar 4, 3, 1. E aí a gente vai, aos poucos, conquistando e colocando, ajudando nesse processo. E só complementando, muitas das vezes, isso não importa qual o tamanho, qual o ramo de atividade, o nosso cliente acha que tem informações confiáveis, acha que tem informações e acha que são confiáveis, ou tem certeza que é confiável. E aí, quando você passa o pente fino, né, a gente usa algoritmos para tratar os dados, então a gente identifica realmente a inconformidade. Tipo assim, mas acha... Não, tá aqui. A lista de inconformidades que a gente identificou no seu banco de dados. Muitas vezes a gente tem que parar tudo e falar, cara, vamos começar daqui para frente. Porque o seu bando de dados, né, porque não é nem banco de dados, eles não servem para nada, eles não têm informação. Vou dar um exemplo básico. Às vezes, num cadastro de cliente, tem lá São Paulo com tio, SP, S Paulo, é um exemplo básico, né? Mas que mostra que a empresa não está realmente dando valor nos dados. E aí a gente ajuda nesse processo. Então é uma construção mesmo para o futuro. É isso aí. A gente é chato. Isso. É isso aí. Ok, boa tarde. Eu percebi as duas empresas com uma conexão forte com a 4Farms e eu faço parte da grande maioria aqui que não tem muito conhecimento a respeito. Eu queria saber, alguém pode explicar o que é a 4Farms? Vamos lá. Ótimo. Meu Deus, me botaram na roda. Vamos lá. O programa, ele é uma jornada de inovação para o produtor, tá? Hoje eu sou responsável, eu que faço toda a governança do programa. Literalmente, senta todo mundo na mesma mesa. Produtor, a corporação e o meu time. E a gente vai destrinchar aquele sistema de produção. Vamos supor lá o grupo de suínos. Como que funciona o sistema de produção de leitão? Como se funciona o sistema de terminação? Quais são os desafios que eu tenho ali? Então, eu tenho alimentação, eu tenho o manejo desses animais, eu tenho a questão de saúde, eu tenho os índices ou técnicos que eu tenho que acompanhar para entender se realmente a conversão alimentar está sendo atingida. Então, eu olho para todas as etapas do meu sistema de produção. A partir do momento que eu olhei para todas essas etapas, o produtor começa a trazer onde que ele tem problemas, onde eu deixo dinheiro na mesa, onde que eu tenho desafios que eu convivo com isso desde o dia 0, né? Nem desde o dia 1, desde o dia 0. A gente tem uma metodologia própria para isso, onde a gente vai conduzindo e vai destrinchando. O que acontece muito? Natália, eu tenho um problema de mão de obra. Tá, mas qual que é o problema de mão de obra? É disponibilidade? É retenção? É manutenção? É desenvolvimento? Qual que é o problema? E aí a gente, às vezes, descobre que o problema não é a mão de obra, é o que está por trás. São processos que não existem, são pessoas que não existem, são investimentos que não acontecem. Então, o meu time hoje faz isso. Qual que é a raiz do problema ou quais são os problemas adjacentes que eu preciso resolver para lidar com esse problema que está impactando a conta desse produtor, a conta desses produtores. Surge uma pancada, literalmente um bando de desafio. Ok, mas o que é mais relevante? O que eu preciso resolver primeiro? Um que me causa um custo de 5% ou um que me causa 50% de custo, de prejuízo? Eles decidem em conjunto, não sou eu, não é a corporação, não vai ser você, corporação, quem é corporação aqui, não vai ser você que vai dizer, quero resolver esse. É o produtor, os produtores que dizem, eles colocam numa matriz e dizem, isso aqui é mais relevante, é mais urgente, é mais impactante, precisamos resolver isso primeiro. Ok, temos um desafio encontrado. Meu outro time, meus especialistas de ecossistema, vai buscar quais soluções podem atender esses desafios. Soluções prontas? Algumas vezes sim, ou algumas vezes não, porque a 300, ela não tinha o dashboard dela. Ela não integrava índices ou técnicos com índices financeiros, mas ela tinha potencial pelo core do negócio de fazer isso. Então, identificamos a solução, apresentamos para os produtores, para a corporação. E os produtores escolhem, a partir do pitch da startup, qual solução lhe é mais agradável, mais interessante e que eles enxergam com mais potencial. Selecionado, assim, gente, grupo de 10 produtores. Cada um pode escolher uma solução diferente. Eles não têm que chegar num consenso de escolher uma solução só. Cada um escolhe aquilo que lhe
convém. Eu posso gostar mais do empreendedor, eu posso gostar mais da tecnologia, eu posso gostar mais do modelo de negócio, cada um escolhe o que precisa, tá? Escolheu, conectou, entra outra parte do meu time que faz a gestão desse relacionamento e desse projeto. Quais são as métricas que eu preciso olhar para eu ter certeza que é um projeto bem-sucedido, que é um teste bem-sucedido? Como que eu vou garantir a usabilidade? Que isso efetivamente vai ter perenidade dentro da minha operação? Como que eu posso trazer outras tecnologias para alavancar ainda mais essa tecnologia? E a gente vai fazendo esse acompanhamento, ajustes. O projeto da 300 durou 1 ano, da Velos durou 5, 6 meses. Então a gente faz esse acompanhamento desde o início e vai apoiando a startup e o produtor e a corporação. E no final, a gente tem uma grande entrega, onde todo mundo compartilha aprendizados, resultados e, obviamente, os próximos passos. A gente tem um baita de um orgulho da Velos, que escalou muito bem na região. 300 já está seguindo seu caminho de escala também. E eu sou a menina que quero apresentar para todo mundo as soluções, porque acho que sempre tem um potencial de adaptação para todas as outras culturas. Então, o programa é isso. É uma jornada de inovação, onde a gente descobre, conecta, acompanha e leva para o mercado soluções que realmente resolvam desafios reais e que impactem o ecossistema. Já tivemos vários grupos acontecendo, já tivemos grupo de laranja, vários de soja, milho, cana, suínos, pecuária de corte, e tem alguns engatilhados ainda que eu não posso dar spoiler, mas que vão acontecer. Mas qualquer cultura, qualquer sistema de produção é possível a gente trabalhar dentro do programa. Porque se é produtor, se ele produz alguma coisa no campo, na estufa, onde quer que seja, a gente consegue entender e resolver. E eu sou filha de produtor, gente, então eu tenho pequeno produtor de leite. Não sou sucessora, infelizmente, mas quem sabe um dia. Deixa eu aproveitar e fazer 2 perguntas em cima da sua explicação. Primeiro, parabéns para os 2 aí, bacana. Queria entender como é que é essa curva de demanda. Ou seja, você abre um chamado, como é que vai ser, vai entrar corte, quando e por quê, como é que eu seleciono os produtores para participar dessa banca, né? Aí outra coisa é o seguinte, uma vez você foi lá, criou a esteira de inovação, montou o case, provou o case, a ideia é que cada solução vire uma plataforma e escale, e aí a pergunta para os 2 é como é que vocês vão ao mercado escalar? A plataforma de suíno ou a plataforma de gestão lá da produtividade das parreiras? A ideia aqui é o grande ponto que a gente vê no dia a dia do negócio é que o que dificulta a escalada dos casos B2B, os casos SaaS de agro é o CAC, né? Como você mesmo falou, cansei de fazer marketing, não dá resultado em nada. Como é que vocês estão pensando em escalar as 2 soluções de vocês? E aí, aproveitando, se tiverem interesse, sou membro lá do PR Angels, e se alguém quiser apresentar, tá aberto o canal, tá? Gilberto começa aí que ele fatura mais. E ele estava com o Dirceu aqui, esses dias, você estava com o Dirceu lá no evento? Não estava? Ah, tá. Então deixa eu explicar um pouquinho. Então, onde que vem essa demanda, tá? Hoje, 99% dos grupos que a gente tiveram rodando aqui dentro, ele vem da demanda da corporação. Então, por exemplo, a Cargill financiou esse grupo de suínos. Ela identificou que ela tinha um grupo de clientes lá prioritários que ela precisava apoiar, entregar mais valor, entregar mais resultado para eles. Como que eu faço isso? Eu já entrego serviço, já entrego várias coisas, meu time comercial está lá com eles. Como que eu faço mais, né? Mas o grande objetivo do Hub, o programa nasceu para ser trabalhado em grupo, mas hoje o nosso grande propósito é também atender individualmente esses produtores. Então, é chegar, bater na porta, literalmente, vamos sentar e vamos tomar um café e vamos entender. Porque, dependendo do desafio, tem coisa pronta, já está na nossa comunidade, a gente conecta na hora, já começa a se relacionar, já começa a entender, eu vou acompanhar, entendeu? Mas, majoritariamente, vence a demanda das corporações. Tem um grupo, quero gerar mais valor, como que eu faço, como que eu conecto? Sou um grande produtor, tenho um problema, não tenho um time de inovação, preciso resolver um problema lá da minha operação de campo. Como que eu faço, Natália? A gente tem metodologia que ela funciona para grupo, mas ela também funciona para o individual, tá? Então, hoje é dessa forma que essa demanda atende, ela chega. Então, aí já, cara, é uma troca um pouco, né, desequilibrada aqui, mas enfim, mas é o seguinte, isso é esclarecendo, eu não vendo para Cargill, então com certeza eu não faturo mais.
Mas é o seguinte, eu acho que assim, até aproveitando um pouco da experiência de quem já está no quarto empreendimento, trabalhando para o agro, eu acho que tem um primeiro desafio para qualquer agtech, que, putz, é achar uma solução em termos de produto legal para um problema relevante, né? Mas esse não é o principal desafio da agtech, né? Para ela se sustentar. O principal desafio é realmente comercial, né? Como é que eu consigo escalar, como é que eu consigo distribuir essa solução, principalmente em função da característica, né, desse cliente, que é muito geograficamente disperso, né, com baixo índice de maturidade de gestão, né, conectando um pouco com a conversa anterior e tal. Mas, enfim, então, no nosso caso, aquilo que eu posso divulgar, né, naturalmente... Eu estava aqui então, em pé aqui, peraí, quem vai falar? Não, assim... Mas assim, é evidente, no nosso caso, assim, a gente tem uma operação de venda direta, né, convencional, como qualquer outra, né, mas não é essa que é capaz de te dar escala e volume, né, em níveis que você precisa para, né? E então eu acho que no nosso caso, diferentemente talvez das indústrias de suínos e de aves, em que você tem uma configuração, em que você tem, por exemplo, um integrador que, né, tem lá os produtores associados e tal, então esse pode ser um canal que possa fazer sentido, depois você, né, no caso de produtor agrícola, de uma forma geral, é muito distribuído, né? Então a gente acredita bastante num modelo de venda indireta, num modelo de venda por canal, né? A gente tem a nossa operação de venda própria, né, naturalmente, para contas maiores, digamos assim, mas boa parte da estratégia do go-to-market, da distribuição, está vindo através da construção de um ecossistema, né? E aí, nesse ecossistema, você tem que entender o que é o perfil do parceiro de negócios que faz sentido para você e para aquele cliente que você busca, né? Porque, no nosso caso, não faz sentido só encontrar alguém que simplesmente venda. Tem que ser alguém que venda e que consiga atender esse cliente, até porque a gente tem um dispositivo físico que precisa instalar na máquina. Então, não adianta o cara, né, me vender lá e, eu ter que deslocar alguém lá de São Carlos para ir atender lá em Petrolina, por exemplo, né? Então, como é que a gente faz em Petrolina? Como é que a gente escalou de 12 para 90? Porque lá a gente tem um parceiro local, né? Já era uma empresa estabelecida em Petrolina, com seus relacionamentos, etc. e tal, que já provia serviços de tecnologia na área de agricultura de precisão, né? Fazendo mapeamento, né, de imagem por drone, enfim, né? E, obviamente, a partir do momento que percebeu que a gente tinha ali uma complementariedade, se interessou, né, e, enfim, a gente, né, montou esse bolado. Então, eu acho que para escalar soluções de tecnologia para o mercado agrícola, pensando em produtor, não no B2B, né, naturalmente, eu acho que tem que pensar em como desenvolver esse ecossistema, que não é trivial, né, porque realmente você tem que enxergar o que é o perfil do parceiro que faz sentido, né, para a sua solução. Porque, como comentou o Eduardo e o Leitão, quer dizer, o pós-venda é muito importante, né, até porque, como a gente, o produtor, como eu comentei, ele tem um baixo índice de maturidade de gestão, o que não deve ser confundido com o seu nível de tecnificação. O produtor brasileiro é muito tecnificado, usa a melhor genética de semente, usa defensivos de última geração, máquinas potentes, etc. e tal. Mas quando chega na hora de fazer conta, não é a praia dele. E muitas vezes ele confunde alta produtividade com rentabilidade, que em algumas vezes pode não ter correlação. O cara gastou adubo pra caraca, produziu bem, mas, ficou caro, né? Não teve uma boa margem, né? Lá em suínos, o Eduardo já está ajudando a resolver essa conta aí. Então, uma vez que a solução se mostrou interessante, etc., você tem que realmente ter alguém próximo para acompanhar nesse uso, porque eu acho que a gente tem dois desafios hoje pensando em agtechs, né, para atender produtor rural. O primeiro é resolver esse modelo comercial, né, e o segundo, não necessariamente nessa ordem, é fazê-lo entender a importância de analisar números, né? Isso ele é muito ruim hoje. Eu trabalho nessa indústria já há quase 30 anos, entregando de nova idade, né? Mas tive o privilégio de trabalhar inicialmente para a indústria canavieira, que é bem mais madura, digamos assim, nessa gestão baseada em dados, né? Nos últimos 8, eu estou trabalhando com outros segmentos que,
a distância de maturidade de gestão de uma forma geral é abissal, né? Então a gente tem nós todos aqui, né? E o Hub tem um papel importante, tem um papel forte de evangelizar nesse sentido, né? E tem um cara aí do teu lado aí, ó, o Kaique Paz de Barros, que tem uma iniciativa bacana aí com o Faz Mais, né? De buscar essa evangelização aí, né? Jabazinho aí depois, hein, Kaique? Então, putz, eu acho que o modelo comercial, cara, não é uma resposta simples, né? Eu acho que ela depende muito de que produto você tem, né? Do teu composto de produto, de serviço agregado, para que produtor você vende, para que mercado vende, etc. e tal. Mas com certeza tem que criar um ecossistema para poder escalar, beleza? No nosso caso, é aquilo que eu falei lá atrás, né? A gente entendeu o ecossistema que a gente fazia parte, entendemos quem é quem no ecossistema, dentro dos stakeholders, né? E a gente buscou realmente aproximar de quem traz, que carimba a gente como referência, né? Cargill, a própria Unicamp, isso facilita muito. E dentro dos produtores, a gente percebe que alguns são referências, algumas cooperativas. Então, uma vez que eu vou de forma cirúrgica nessas pessoas chaves, isso traz essa pessoa traz uma gama de oportunidades com baixo esforço. Então, o nosso CAC, a gente monitora pra caramba, ele era muito alto, ele era bem alto, só que a gente conseguiu, com algumas estratégias, reduzir ele drasticamente com o tempo. Então, se a gente pega um CAC de 6 meses, às vezes um CAC de 1 mês específico, ele vai lá em cima, mas você pega 6 meses, a gente consegue fazer a redução desse CAC. A gente pensava em escala no passado, né? Eu acho que todo mundo sonha, né? Pô, vou colocar 1.000 produtores aqui para dentro, nossa, vai ser lindo. Só que a gente começou a perceber que, pô, vamos catando milho, não tem problema, e retendo, e segurando, e vamos crescer essa base no decorrer do tempo. Hoje a gente tem um planejamento de 3 anos, muito detalhista, muito... se mudar, mudou, mas a gente tem um direcionamento de onde atacar, das regiões, não é, vamos pegar o Brasil inteiro e tal. Não, a gente tem as regiões exatas que a gente gasta energia, não gasta energia, né, mas investe tempo nosso prospectando, fazendo alguns eventos. A gente está desenhando um evento aí para novembro, aí bem bacana, que muito provavelmente a gente vai pescar com rede. Você está falando aí de 30 produtores de uma vezada só. Então isso vai reduzindo o nosso CAC e fazendo a gente ganhando mercado. A gente ainda está só em Minas, tá? A gente fechou nossos primeiros 2 clientes na Bahia agora faz umas 3 semanas, já fazendo um teste, uma validação, como que é o mercado lá. E aí a gente já foi num cara de referência, então esse cara já vai abrir portas para nós, vai zerar o CAC em alguns lá na Bahia, porque se ele fechou, ele já tem o parente que vai fechar o outro, e a gente não fez esforço nenhum, nem fomos lá. Então a gente aceitou que o crescimento é realmente difícil e lento. A gente aceitou isso e a gente assim, eu acho que o empreendedor hoje, para ele vencer, tem que ter muita persistência. Eu vim numa reunião uma vez aqui em Piracicaba, e o cara me perguntou por que eu devo fechar com você, olha só. Aí eu falei, cara, eu saí de Juiz de Fora hoje 3 da manhã, viajei 12 horas e cheguei no horário. Não atrasei. E estou indo embora amanhã, 3 da manhã, para JF, porque não tinha voo para fazer conexão, confusão. Aí ele falou, não, você já me convenceu. Então, ou seja, ele percebeu realmente que a gente fez um esforço absurdo para estar na agenda dele e conseguir, de fato, conquistar. Só que um esforço desse, você conquista o cara, né? Esse cara já está contigo, já, vambora, segue o fluxo. Se eu entregar o que está... uma coisa que é muito importante, que eu percebo que as startups erram muito, o alinhamento na entrega. O que você vai entregar? Então, assim, a gente tenta deixar isso tudo muito claro antes. Olha, é isso daqui que você vai ter. É isso daqui. Tá claro? Tem alguma dúvida? Então, essa parte comercial nossa, a gente investe muito tempo nessa negociação, né? Manda as perguntas antes, olha, qual que é a sua expectativa, sem passar preço, como que você quer, qual que é a sua maior dificuldade nos dados, qual sistema que você usa, e aí o cara devolve. Quando ele devolve, esse cara, eu até brinco, né? Já tá fechado.
chata. Se o cara gastou meia hora, 40 minutos para responder 30 perguntas de uns malucos lá do interior de Minas, e uns caras, às vezes, com granjas grandes, os caras não têm tempo, tem diretoria, tem CEO, tem COO, e aí quando vem a resposta, a gente percebe, cara, a gente ganhou os caras, agora a gente vem, faz uma proposta alinhada com essas expectativas, mostra o que vai ser entregue, e isso tudo para reduzir o CAC, né? Esforço de tempo da equipe, esforço de viagem, e aí a gente vem buscando reduzir. Nosso CAC ainda não é muito baixo, que a gente ainda tem que ir em loco. Mas a gente está deixando de investir em marketing, por exemplo, e o marketing é muito direcionado. Então reduz o custo aqui, aumenta aqui, e a conta no final fecha. Não sei se eu fui claro, né? Foi claríssimo, Eduardo. É uma pergunta até que exigiria até mais tempo para responder, mas, Muito. Pessoal, eu ia agradecer só os dois, mas vou adicionar a Natália também, né? Então, eu gostaria de agradecer ao Eduardo, ao Gilberto e à Natália pelas contribuições. O papo foi muito bom, mas nosso tempo já chegou ao fim, até passou, tá, pessoal? Mas eu espero que todos tenham saído convencidos da importância de colocar o produtor rural no centro da inovação. Não somente durante este painel, mas ao longo de toda a programação da Arena do Produtor. Um espaço que foi pensado para trazer discussões cada vez mais relevantes envolvendo o produtor rural para quem está dentro da porteira fazendo o agro acontecer e alimentar o mundo. Se você é produtor, tem um amigo produtor, um cliente produtor, deixa o convite para estar muito mais próximo do Hub. Estamos de portas abertas para receber vocês o ano todo e não apenas no GTEC Meeting. Temos várias oportunidades de conexão, eventos além do Farm Farmers. Agradeço a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Valeu, pessoal! Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Fique ligado nas nossas mídias sociais e não perca a oportunidade de participar do próximo GTEC Meeting.